meus queridos irmãos, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Mais um dia onde a graça, a presença e a misericórdia do Pai nos alcança e nos está dando hoje esta rica oportunidade, mais um dia de vida. Desde já, que o Senhor venha te abençoar, te guardar, te fortalecer aí no seu lar, ou se você está no seu trabalho, onde quer que você venha estar. Amém? E nós esperamos que todos vocês estejam bem, fiquem firmes, amém? Porque o Senhor Jesus Cristo, Ele é conosco, Ele é por nós. Amados, hoje nós estaremos dando abertura em uma campanha maravilhosa, onde nós iremos discorrer aqui nesses próximos dias sobre o livro de Provérbios, e que esses textos de Provérbios eles venham fazer com que a nossa fé ela aumente e que nós venhamos permanecer mais firmes e mais alicerçados no Senhor a todo momento e a todo instante. Amém? Vamos ao texto de hoje então? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Provérbios. Você que já está aí com a sua Bíblia, Provérbios, capítulo número 1. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Provérbios, capítulo 1. Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo, a equidade, para dar ao simples prudência e ao jovem conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. Verso 7. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Glória a Deus por esta palavra. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Provérbios de Salomão, autor, do livro de Provérbios. E este livro de Provérbios, meus amados irmãos, ele é muito maravilhoso. Um livro cheio de conhecimento, um livro cheio de sabedoria e, acima de tudo, um livro cheio de experiências. Amém? Salomão, filho de Davi, filho de Betseba, ele vai assumir o reinado aos 20 anos de idade, após a morte de seu pai. No livro de 1 Reis, capítulo 3, vai falar que, no livro de 1 Reis, capítulo 2, vai falar que antes da morte de Davi, Davi chama Salomão e pede para que Salomão seguisse os seus passos, para que Salomão se mantivesse firme e constante na presença de Deus, fazendo a todo momento e a todo instante tudo aquilo que viesse a agradar o coração de Deus. Porque o maior sonho que Davi tinha no seu coração, ele não podia concluir, ele não pôde concluir. Mas ele passava naquele momento o bastão para o seu filho. Mas vale lembrar que Salomão, neste momento, meus queridos, ele tem 20 anos de idade apenas. Eu tento entender um menino que cresce rico, mesmo em meio às perseguições, que Davi, seu pai vivia na época, mas ele era filho de um rei. Ele viveu cercado de mordomias, talvez de privilégios, tinha ali uma vida boa, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia não fala muito sobre a infância dele, praticamente nada. Mas eu tento entender isso. Um menino que cresce ali até os seus 20 anos de idade, ele desfrutou de muitas coisas boas, ele viu muitas coisas boas, também acompanhou coisas ruins, ele vivenciou perseguições, mortes, batalhas naquela época. Do seu nascimento até os 20 anos de idade, ele adquire uma certa experiência de vida. Porém, agora, essa experiência dele ela vai ter que aumentar. Porque agora todo o peso, toda a responsabilidade do reino estava sobre ele. Uma criança, um menino de 20 anos, agora tem a responsabilidade de governar Israel. E interessante que logo depois, no capítulo 3, a Bíblia nos diz que Salomão,
em ato de extrema humildade e dependência de Deus, ele vai fazer uma oração. E nessa oração o texto diz que Deus se manifesta a ele e diz o seguinte: pede-me o que tu quiseres que eu te dou. Olha que maravilha isso. Deus se manifestando e dizendo: pedes o que quiseres que eu farei por ti. E o texto diz que Salomão, um homem que poderia pedir qualquer coisa, ele pede apenas sabedoria. Senhor, que eu tenha sabedoria para guiar o teu povo. E naquele momento a palavra diz que Deus dá a ele não apenas sabedoria, mas riquezas, que nunca se viu e nunca se verá. Louvado seja Deus. E essa sabedoria de Salomão, que ele adquire naquele momento, irmãos, ele usa no meio político, em favor do seu reino. Ele faz alianças, reis de todos os lugares vinham até ele para ouvirem a sua sabedoria, os seus conselhos. Ele julga causas, ele decreta leis e ordens diante de todo o povo, maravilhosamente guiado por Deus, a sabedoria que vinha de Deus. Porém, com o passar do tempo, talvez a idade, ele começou a se deslumbrar com as facilidades do reino, e eu vejo também um pouco de egoísmo da parte dele. Agora ele deixa de se voltar agora um pouco para o seu reino e ele quer expandir os horizontes do reino, então ele começa a formar alianças com reis de outros lugares, de outros países, e para fortalecer mais essas alianças, ele começa a casar com filhas de reis, a ponto da Bíblia dizer que ele tinha mais de 1000 mulheres. Louvado seja o nome do Senhor. Ele tinha 700 esposas e 300 concubinas. Concubinas, irmãos, hoje para nós é como se fossem as amantes da vida. Ele tinha 300 amantes, 700 esposas, e cada uma dessas mulheres traziam, os seus rituais pagãos, as suas idolatrias, e ele começa a aceitar tudo isso, a ponto agora dele começar a se distanciar da presença de Deus. As facilidades da vida fizeram com que aquele homem se distanciasse da presença de Deus, aceitando que outras formas de cultuar a Deus entrassem no meio do povo de Israel. Agora ele facilita com que a idolatria se apresente. E com isso, irmãos, ele começa também a castigar o seu povo com altos impostos, porque ele queria construções, ele queria construir, ele queria fazer, ele queria acontecer, e o povo começa a passar por necessidade, o povo agora começa a ficar oprimido. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Só que agora, Salomão, depois de velho, ele vai entender algo, perto da sua velhice, que nada daquilo valeu a pena. Forte. Não, irmão, você está doido. Não, nada daquilo valeu a pena, porque ele acabou se distanciando da presença de Deus. E eu aprendo com Salomão que, por mais que nós venhamos ter, se nós não estivermos na presença de Deus, é como se não valesse de nada. Porque em Eclesiastes, irmãos, ele vai dizer que tudo que ele fez, tudo que ele lutou, tudo que ele se esforçou, ele falou que aquilo não passava de vaidade. Era a mesma coisa que ficar correndo atrás do vento sempre. E ele vem e começa a escrever o livro de Provérbios, quando ele diz no início do livro, Provérbios, Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino. E no final aqui, ele diz que o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam. Ele vai entender, meus queridos irmãos, que a sabedoria ela é divina e ela vem do alto. Tiago, em sua Epístola Universal, ele comenta sobre isso. Se alguém tem falta de sabedoria, peça ao Senhor, porque o Senhor dá sabedoria liberalmente a quem quer que peça e não passa depois na cara de ninguém. Louvado seja Deus. Salomão, meus queridos irmãos, ele vem dando instruções à sabedoria. Ele diz aqui, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio, cresça em prudência. Sejamos prudentes. Amados do Senhor, eu espero
que no decorrer das próximas ministrações que os outros irmãos estarão trazendo, que nós possamos, né, ouvir com atenção. E eu já convido você aí no seu lar, na sua casa, pegue aí a sua Bíblia, começa a estudar, a ler sobre o livro de Provérbios, aleluia, porque são instruções maravilhosas para as nossas vidas. Bendito seja o nome do Senhor. Amém, meus queridos irmãos. Louvado seja Deus. E outro algo que eu separei é que o propósito do livro é nos ensinar, para que nós venhamos ser pessoas mais sábias. Amém? Muita gente cheia como que eu posso explicar? Cheia de conhecimento, muito conhecimento, mas quase nada de sabedoria. Triste. Mas hoje não. Com o início desta campanha, onde nós estaremos discorrendo aí os demais capítulos, que a sabedoria ela venha a fazer parte da nossa vida. Como eu já falei, se nós não temos, que nós venhamos pedir ao Senhor que nos dá essa sabedoria para que a gente possa aí suportar dia após dia a nossa caminhada com amor, com alegria e felicidade, que nós não venhamos precisar fazer como o Salomão, que depois de tanto conquistar, de tanto lutar, entender que por mais que ele tinha, algo estava faltando, que era a presença de Deus. Ele havia se distanciado do Senhor. Que nós não venhamos, irmãos, a nos distanciar do Senhor, muito pelo contrário. Se nós queremos ser sábios, sejamos sábios na presença de Deus. Amém? Desde já, meu irmão, minha irmã, eu rogo ao Senhor que venha abençoar o teu lar, venha abençoar a tua família, aí onde você está. Eu louvo a Deus pela tua vida que parou agora por breve momento para ouvir essa breve, iniciação dessa campanha, só uma introdução. Amém? A partir de amanhã, os textos começarão a ficar mais interessantes, louvado seja Deus, mas para que você desde já venha abrir o seu coração para os textos, para as palavras que serão ministradas dia após dia pelos demais irmãos. Fiquem com Deus, que a paz e a presença do Altíssimo enche o teu lar, enche a tua casa neste momento. E agora, rapidamente, eu quero orar com você. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, no nome do teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu te agradeço por mais esse dia de vida. E eu oro, Senhor amado, pela vida desses irmãos que estão nos acompanhando. Não podemos ainda, infelizmente, estar juntos no templo, reunidos, Senhor, adorando juntamente em comunhão, buscando a unidade. Mas eu espero, Senhor, que cada um esteja bem dentro dos seus lares. Abençoa cada lar, abençoa cada família. Visita, Senhor, a situação que cada um possa estar vivendo. Pai, no nome de Jesus Cristo eu te peço que o céu se abra, Senhor, neste momento sobre o lar do meu irmão e que o bálsamo da cura, a unção da cura venha a ser derramada sobre cada um deles. Abençoa, Senhor, guarda, prospera. Senhor, envia recursos, Senhor, nestes momentos, nesse momento de escassez, de dificuldades. Envia o suprimento, o mantimento, Senhor, na vida do meu irmão. E que cada um deles, Senhor, venha a ser grato todos os dias pelo que o Senhor tem feito. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. E eu louvo e agradeço, Senhor, por cada um deles. No nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Fique com essa palavra e que o Senhor venha abençoá-los grandemente, dia após dia. Louvado seja Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a doce consolação do Santo Espírito de Deus, que o amor de Deus esteja com cada um de nós, desde agora e para todo sempre.